Eu estou sentindo uma presença tão forte do Espírito Santo neste lugar. Eu estava ali dentro, mas no momento em que estava acontecendo o louvor, falei, Deus, que maravilha, que presença forte do Teu Espírito Santo. Querido, só não sente a presença do Espírito Santo neste lugar se não quiser. Se veio disperso, mas se você veio, e eu tenho certeza que nessa manhã você está aqui com esse objetivo de buscar a presença do Espírito Santo. Você não veio aqui nessa manhã simplesmente para ouvir, só para ouvir uma pregação, porque você gosta de ouvir a palavra. Não, você veio porque você quer se encher mais e mais da presença do Espírito Santo de Deus. É algo que o ser humano não consegue explicar o que é isso. Que presença gostosa, que presença maravilhosa é essa, a presença do Espírito Santo. E eu creio que nessa manhã, o Espírito Santo de Deus, ele vai falar ao teu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, vamos estar abrindo nessa manhã a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios. Glória a Deus. 1 Coríntios 10, 12. Muito forte, querido, que nos diz a palavra do Senhor. Um alerta para nós nesta manhã, para mim e para você. Porque é isso que o Espírito Santo de Deus, ele tem feito todos os dias na nossa vida, nos alertando, em nome de Jesus, porque é chegado o fim de todas as coisas. Então nós vamos estar ligados em nome de Jesus. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Então a palavra do Senhor alerta para nós. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Porque, queridos, existem muitas pessoas que acham que já sabe tudo. Acham que é o super-homem. Mas todos os dias, nós temos que ter essa consciência. Vamos nos cuidar. Vamos vigiar. Para que a gente não venha cair. Porque qualquer um de nós estamos sujeitos. É bispo, é pastor, é eu, é você. Então todos nós somos sujeitos a cair. Então o que nós temos que fazer? Vigiar, cuidar, para que isso não venha acontecer na nossa vida, em nome de Jesus. Querido, eu quero trazer nessa manhã um tema muito sério. Esfriamento espiritual. É algo muito, muito sério que nós temos que estar atento. E o que é um esfriamento espiritual? É a perda do primeiro amor. Quantas são as pessoas ao longo da vida perdeu o primeiro amor? O primeiro amor ficou lá atrás. E nós, como cristãos, como os filhos de Deus, nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós não podemos deixar este amor morrer. Nós não podemos deixar esse amor se acabar. Nós não podemos deixar esse amor esfriar. Amém, queridos? O momento mais crítico da vida de um cristão é quando acontece o esfriamento espiritual. E muitas das vezes está acontecendo na nossa vida e nós não estamos percebendo. Por isso que nessa manhã, não de mim, mas do próprio Espírito Santo, vem essa alerta para mim e para você. Em nome do Senhor Jesus. Quando nós nos convertemos, queridos, o Espírito Santo de Deus, ele passa a morar dentro de nós. Porque a palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus, ele passa a morar dentro de nós, nós somos movidos a fazer a vontade dele. Nós somos movidos a fazer aquilo que agrada ao Espírito Santo de Deus. E se nós fizermos como diz a palavra do Senhor,
Não entristeçai o Espírito Santo de Deus. Efésios 4:30 diz: não entristeceis o Espírito Santo de Deus. E se nós fizermos conforme o que está na palavra do Senhor, essa alerta para nós não entristecermos o Espírito Santo de Deus, essa chama do fogo do Espírito Santo, ela vai permanecer dentro de nós. Essa chama, ela vai permanecer acesa dentro de nós. E a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar. E o altar é o nosso coração, o altar é a nossa vida. Então, se nós obedecermos ao Espírito Santo, se nós fazermos a vontade do Espírito Santo, essa chama, ela não vai se apagar dentro de nós. Ela vai arder. E cada vez você vai sentir mais e mais vontade de estar na presença do Espírito Santo. Você vai sentir muito, muito mais vontade de estar aqui no Bom Dia Espírito Santo. Porque se nós formos observar, queridos, a maioria das pessoas, a maioria das igrejas, não é só aqui, mas em todos os lugares aonde a gente for, a gente vai observar que quando tem um culto, uma reunião para buscar algo financeiro, ou até mesmo uma cura, você vai ver que as igrejas muitas das vezes não têm lugar para sentar. Agora, quando é voltado para buscar o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a gente conta. E olha como fica o coração da gente, principalmente a gente que ministra, a gente que está na frente, a gente se alegra quando a gente vê as pessoas buscando a presença do Espírito Santo, buscando no Bom Dia Espírito Santo, que para muitas pessoas às vezes é até um pouco difícil, mas não impossível. E a gente consegue. Quando a gente quer, a gente consegue. Amém? Então, é de suma importância a gente estar buscando a presença do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele, quando estava próximo ali à sua morte, Jesus, ele disse para os discípulos que eles não precisavam ficar tristes. Não exatamente com essas palavras, mas ele disse que ele ia rogar ao Pai para que o Pai enviasse outro Consolador. E o que foi que Jesus fez? Ele rogou ao Pai e esse Consolador está aqui hoje, amém? O Espírito Santo de Deus, ele é o seu Consolador. E Jesus enviou o Espírito Santo para nos guiar, para nos conduzir no caminho certo, para nos conduzir no caminho da verdade. Jesus, ele enviou o Espírito Santo para nos ajudar, para nos consolar. Então nós dependemos unicamente do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, querido, nós não somos nada. Sem o Espírito Santo, a lugar nenhum nós vamos chegar. Por isso que Jesus, ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Imagina se Jesus fosse e não enviasse o Consolador. Ai de nós, o que seríamos de nós? Mas esse Consolador, ele está aqui. Jesus está lá sentado à direita do Pai, mas o Espírito Santo, ele está aqui para nos ajudar, para nos conduzir, para nos ensinar o caminho certo. Quantas das vezes a gente vai por um caminho, o Espírito Santo está dizendo é por aqui, a gente continua indo por aquele lugar. E quando chega lá na frente, a gente diz: bem que eu senti que não era para vir por aqui. Bem que o Espírito Santo me falou. Mas o Espírito Santo fala e nós não estamos dando ouvido. Então nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo, porque ele fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Queridos, e nós temos essa presença maravilhosa, nós temos essa presença poderosa dentro de nós. E por isso que nós temos que ter cuidado para não cair. Porque o inimigo, ele é sutil. O inimigo, ele vem ali disfarçadamente. E quando você percebe, você acaba morrendo. Vai morrendo aos poucos que não percebe. E nós precisamos ficar atentos, porque o inimigo, ele é astuto. Quantas são as pessoas que estão dentro da igreja, mas não estão mais na presença de Deus?
E nós precisamos ficar atentos a isso, em nome de Jesus. Porque o inimigo, ele coloca coisas na nossa vida para nos distanciar, para nos esfriar, para nos tirar da presença do Espírito Santo, para nos tirar da presença de Deus. E nós vamos ver nessa manhã alguns sintomas de que mostra que nós estamos em um esfriamento espiritual. Um deles é o desânimo para orar. Quantos aqui já sentiram o desânimo de orar? Amém? Alguém disse ali várias vezes. É verdade, queridos. Você acha que bispo, você acha que pastor não tem desânimo às vezes para orar? Sim, tem um pastor ali até que sacudiu a cabeça. Tem, queridos. E isso é um sintoma de que nós estamos vivendo a frieza espiritual. Nós temos que ter prazer em conversar com Deus. E orar é conversar com Deus. Orar é você falar com Deus. É você ter intimidade com Deus. É você dizer para Ele: Deus, eu estou aqui. Deus, eu te amo. Deus, eu não consigo viver sem a Tua presença. Tudo isso, queridos, através da oração. São tantos e tantas pessoas que hoje já não conseguem mais orar como orava. Acomoda. Tem uma vida espiritual acomodada. Então ela acomoda tanto que para ela tanto faz orar ou não. A prova disso, querido, é que nós temos campanhas de oração. E aí a gente faz ali o convite. E a gente conta. Como dizem, conta de dedo quantas pessoas vêm para essa campanha de oração, para essa busca pela manhã, logo pela manhã, para a gente entregar as primícias. Mas a gente sente dificuldade. Ah, se fosse à noite era melhor. Tem gente que diz até se fosse meia-noite era melhor. Todo horário é bom para orar. Mas não tem horário melhor, queridos, do que as primeiras horas da manhã. Nós já temos que levantar já orando. Por mais que seja correria. Tem gente que acorda muito rápido ali já para ir rápido para o serviço, para fazer as coisas. Mas não precisa exatamente você dobrar o seu joelho. Você parar para falar com Deus. Você pode falar com Deus andando. Você pode falar com Deus de qualquer forma. Mas o que não pode é deixar de orar. Fique atento aos sintomas que vai ser falado nessa manhã. Porque de repente, queridos, nós podemos estar com esses sintomas e estamos achando que é normal. E desânimo para orar não é normal. A palavra do Senhor diz que orar sem cessar. Então não é normal a gente sentir desânimo em orar. Outra coisa que é um sintoma de que nós estamos enfrentando o esfriamento espiritual é o desânimo para ler a Bíblia. Quem já teve desânimo para ler a Bíblia? Todos nós já tivemos. E possa ser até que estamos tendo. Então a palavra de Deus, ela é um alimento diário para nossas vidas. Você consegue ficar sem... Tem gente que não toma café pela manhã. Mas a maioria das pessoas não consegue ficar. Tem gente que passou um pouquinho do tempo ali e já está até passando mal. Então a palavra do Senhor é isso. Se a gente não alimentar, a gente vai passar mal. Se a gente não se alimentar da palavra de Deus, nós vamos ficar anêmicos. E muitas das vezes vai entrar numa anemia profunda. E chega até a morte. Isso por falta da leitura. Eu sei que já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo. Você não está com sono. Às vezes até à noite você já perdeu o sono. Mas ali já é o próprio Deus te induzindo a orar, te induzindo a ler a palavra dele. Mas quando a gente pega a Bíblia para ler, o que acontece? O sono chega. De repente, quando você percebe amanhecer o dia, você está lá com a Bíblia aqui e dormiu.
Então temos que estar, queridos, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude, para que a gente não venha cair nesse esfriamento espiritual. E é normal não ler a Bíblia, não querer ler a Bíblia, não é normal. Nós precisamos, porque é a palavra de Deus, porque é alimento para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor ainda, Salmo 119:15, diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então a palavra do Senhor é que nos ilumina. A palavra do Senhor que clareia os nossos caminhos, os nossos passos, para que nós não nos perdemos na escuridão. Amém, queridos? Outro sintoma, esse é o que mais acontece, a falta de vontade de ir para a igreja. Aí como inventamos desculpas para não ir para a igreja. Hoje eu trabalhei demais, estou cansada. Hoje não vai dar, eu não vou para a igreja porque o meu filho não fica quieto. O meu filho, ele não vai deixar eu ouvir a palavra. Queridos, você sabia que isso são desculpas? Isso é sintoma de esfriamento espiritual. Então tem pessoas que perderam a vontade simplesmente de vir para a igreja. E agora, com essa pandemia então, só revelou realmente quem está com frieza espiritual. Tinha gente que já estava antes, já estava vivendo esse esfriamento espiritual. E agora simplesmente só ficou revelado. Pastora, você está julgando as pessoas? Não estou julgando as pessoas. É coisas que é mais do que visível, queridos. A gente percebe, a gente vê. E você acha que eu fico triste quando eu vejo isso? Por exemplo, pessoas que estavam com a gente aí, hoje a gente já, muitas das vezes a gente não sabe nem onde anda. Agora, se eu, que sou falha, que sou pecadora, me entristeço, imagina o Espírito Santo de Deus. Porque nós somos feitos, queridos, para adorar o Espírito Santo. Nós somos criados para estar na presença do Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que é bom, a gente precisa congregar. A gente precisa estar. Olha o que o salmista Davi disse: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é isso que nós temos que ter dentro de nós, a alegria de vir à casa do Senhor, não sentir como peso, como obrigação. Porque tem gente que acha que eu tenho que ir para a igreja porque eu sou uma obreira. Eu tenho que ir para a igreja porque eu sou um pastor. Eu tenho que ir para a igreja porque hoje eu vou ter que tocar bateria. Eu tenho que ir para a igreja porque hoje eu que vou ministrar o louvor. Não, querido, você tem que dizer: eu vou para a igreja porque eu sinto prazer em estar na igreja. Eu sinto prazer em estar na casa do Senhor. Porque não existe lugar melhor para nós estarmos se não for na casa do Senhor. A nossa casa é bom, é maravilhoso, mas melhor do que estar na casa do Senhor, do que estar na presença do Senhor, queridos, não existe. Não existe melhor lugar para nós estarmos. Então, em nome de Jesus, se você está se identificando com alguma coisa aí, no final nós vamos saber o que fazer para que a gente saia desse esfriamento, em nome de Jesus. Outra coisa que muito acontece também, a pessoa passa a ter maus olhos. Ela perdeu totalmente a visão. E aí ela começa a ver defeito em tudo e em todos. Você já viu aquela pessoa que vem para a igreja e sai: essa pregação de hoje não foi boa não. Esse louvor, aquele menino ali cantou bonito, não. Hoje não foi nada bom. Ele começa a ver defeito em tudo e em todos. Diz aquele pastor lá, prega, não sabe nem pregar. Só que antes essa pessoa gostava do louvor. Antes essa pessoa gostava de ver, sentir a presença de Deus, vendo aquela pessoa que ele disse que não pregou bem pregar. Quando ela vinha, ela se derramava na hora do louvor, se derramava na presença do Senhor. As mesmas pessoas que tocavam, estão tocando hoje. A mesma unção que estava na vida das pessoas, estão na vida deles hoje. Mas a pessoa está vendo com maus olhos, por quê?
porque esse é um sintoma de esfriamento espiritual. Já aconteceu isso com alguém? Se você não quiser levantar a mão, não precisa. Mas já aconteceu comigo. Eu gosto, queridos, de pregar, de falar o que já aconteceu, o que está acontecendo comigo. Amém? Porque não adianta a gente apontar, é você, não, é nós. Somos nós que precisamos vigiar. Somos nós que precisamos estar atentos para que não aconteça o que nós acabamos de ler. Nós precisamos ter cuidado para que não venhamos a cair em nome de Jesus. Outra coisa que também é um sintoma, e esse também, não que todos não seja sério, mas esse também é infidelidade nos dízimos e nos votos. Tem muito, viu, querido? Pastora, como é que a senhora sabe? A gente sabe. Então, existe muitos nessa questão de fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Já não tem, queridos, mais aquele temor de tirar as primícias, de tirar o primeiro. Muitas das vezes, até tira daquilo que tem que trazer, porque houve uma necessidade, a pessoa tira. E depois diz, e agora? Aí é uma infidelidade. Então isso aí é um sintoma de que você está vivendo esfriamento espiritual. Você não está nem preocupada. Isso é algo muito sério, porque isso vai refletir na nossa vida. Porque quando nós somos infiéis, nós não temos como cobrar do Senhor. Aí diz, mas eu sou dizimista, e está acontecendo isso e isso. Precisamos ver se estamos sendo dizimista ou se estamos sendo dizimista fiéis. Porque há a diferença de você ser dizimista e de você ser dizimista fiel. Porque se nós somos dizimistas fiéis, queridos, nós não vamos ter do que reclamar. Ainda que de repente tem algo que aparentemente não está dando certo, mas o Senhor, Ele vai entrar em providência. Porque a palavra dele não mente. Ele diz que para nós fazermos prova dele, se nós formos fiéis. Então você pode fazer prova do Senhor, se você está sendo fiel a Ele. Tem gente que faz voto, esquece. Isso é um esfriamento espiritual, porque não tem como a gente esquecer, queridos. Até porque o Espírito Santo, Ele nos lembra. Então nós precisamos ficar atentos nessa questão da infidelidade com Deus, porque isso é muito sério. Muito mais sério do que você pensa. Existem pessoas que há anos estão na casa do Senhor e não conseguem, não dizima, não oferta, não faz um voto. Pastora, mas eu sou obrigado? Não, você não é obrigado. Ninguém obriga a nada. Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Todos os dízimos. A palavra não está dizendo para você trazer a metade dos 10%, de você trazer um pouco, de você trazer o resto. Não. A palavra de Deus está dizendo para nós trazermos todos os dízimos. Se nós formos ver na palavra do Senhor, quantas são as passagens que nos ensina a fazer isso. A viúva, ela trouxe tudo o que ela tinha. Amém, queridos? Nós precisamos, em nome de Jesus, vamos estar atentos. Vai observando aí, se tem algo que foi falado aqui, se está acontecendo com você. Amém? E se não tiver, glória a Deus. Continue assim, em nome de Jesus. Outra coisa, queridos, que tem muito acontecido é a falta de amor. Se a dor do teu próximo não mexe com você, não te comove, quem está precisando de ajuda é você. Se a dor do nosso irmão não está mexendo conosco, nós é que estamos precisando de ajuda. A palavra do Senhor que diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E nós temos observado a falta de amor para com as pessoas, a falta de amor para com a palavra de Deus, a falta de amor para com o próprio Deus.
Então, se de repente você está vendo o irmão sofrendo, o irmão ali necessitado, precisando de alguma coisa, porque tem gente que muitas das vezes faz a criticar. Ah, mas não podia estar fazendo assim. Se estivesse fazendo assim, não estava assim. Mas a dor do nosso irmão, ela tem que mexer conosco. O sofrimento do nosso irmão, ele tem que mexer conosco. Porque senão, queridos, é nós que vamos ter que pedir ajuda. Amém? Então não deixe que esse amor esfrie. E essa questão do amor é em todos os sentidos. Você pode observar que em um casamento, tem gente que diz assim, o amor acabou. Não, o amor não acabou. Porque quando casou, declarou amor, até que a morte o separe. Mas não é que o amor acabou no seu casamento. Apenas esfriou. E esfriou por quê? Porque deixou de fazer as coisas que antes fazia. É a mesma coisa da casa do Senhor, da presença do Senhor. Por que acontece o esfriamento espiritual? Porque deixou de fazer aquilo que fazia. E no casamento é dessa forma. Ah, mas eu nem estou sentindo mais para o meu esposo aquilo que eu sentia. Ou pela minha esposa. Mas é porque você deixou de fazer aquilo que você fazia. No início, aquela coisa toda. De repente, levava até o café lá na cama, sei lá. E hoje não faz mais. Então é isso que faz esfriar. Não é que o seu amor acabou. O seu amor apenas está frio. E aí você precisa agora voltar às primeiras práticas, voltar a fazer o que você fazia antes, para que esse amor acenda. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Outra principal, algo principal que tem nos esfriado, que tem nos tirado da presença do Senhor, é o desprezo pela presença do Espírito Santo. Já não se buscam mais, não é todos, queridos, porque se você está aqui nessa manhã, é porque você tem este amor, é porque você tem essa consciência de que você não consegue viver sem a presença do Espírito Santo. Mas muitas pessoas já não buscam mais, realmente acabou, perdeu o primeiro amor. Não buscam mais o Espírito Santo com aquele fogo todo, com aquela vontade de sentir a presença do Espírito Santo, porque não existe nada melhor, queridos, do que sentir a presença do Espírito Santo. Não tem como a gente viver sem a presença do Espírito Santo. Nós não conseguiremos, querido, ir a lugar nenhum, nós não vamos conseguir. Nós respiramos o fôlego do Espírito Santo. Essa presença tem que estar dentro de nós, essa presença tem que arder dentro de nós. Tantas pessoas que poderiam estar aqui nessa manhã, não também estou julgando ninguém, mas você está de parabéns, porque você escolheu nessa manhã a melhor parte, como disse Jesus com Maria, você escolheu a melhor parte. Tem gente que até nem poderia estar aqui nessa manhã, eu tenho certeza disso, eu falo isso sem medo de errar. A irmã já levantou a mão ali, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Quando Deus ele nos envia, queridos, quando nós subimos aqui para trazer algo da parte do Senhor, é da parte do Senhor, não é de nós. E o Senhor ele nos envia, o Senhor envia a palavra dele, porque há uma necessidade de nós ouvirmos. De repente, queridos, você nem esteja passando por esse esfriamento espiritual. Ah, pastor, então por que está pregando? Porque o Senhor está nos alertando. Amém? O Espírito Santo ele está alertando a mim. Essa semana toda Deus falando comigo a respeito disso, queridos. E a gente tenta mudar, a gente quer pregar outra coisa, mas o Espírito Santo diz, é isso. Porque o Espírito Santo é isso que ele quer falar conosco nessa manhã. O Espírito Santo ele está nos alertando, cuide-se. Vocês que estão de pé, cuide-se para que não caia. Porque o diabo, queridos, ele está aí, rondando.
O diabo, ele está aí procurando de todas as formas a nos esfriar, para depois nos tirar da presença do Senhor. Ele não está brincando. O diabo, ele está fazendo de tudo, não para tirar eu e você da igreja, da casa do Senhor, mas para me tirar da presença do Senhor. Porque nós podemos estar na casa do Senhor, mas não estar com a presença do Senhor. E o diabo vai colocando as coisinhas ali. Não, orar não tem problema não. Chegar lá na igreja eu oro, não, queridos, é orar sem cessar. Tem gente que lê a Bíblia só na igreja. Pastora, que a senhora está falando? Sim, eu sei disso. Tem gente que só lê a Bíblia na igreja. Tem gente que nem traz a Bíblia para a igreja, ainda mais agora depois de celular. Eu particularmente prefiro a minha Bíblia de papel. Não estou dizendo, queridos, que é errado você ler a Bíblia no celular. Longe de mim. Pode ler a Bíblia no celular, não tem problema. O que não pode é ficar sem ler a Bíblia. Amém? Isso não podemos, mas se for no celular, se for... É verdade, o que o irmão está falando ali é sério. Ele disse que estava viciado em ler no celular. Só que o próprio Espírito Santo alertou ele que não é bom. Quer dizer, o ruim é você ficar sem ler, mas o bom é você ler a sua Bíblia de papel. Queridos, mas de repente você fala, pastora, mas eu nem sei ler a Bíblia. Eu vou te dar uma receita maravilhosa. Ouça a Bíblia. Hoje nós já temos também essa facilidade de ouvir a Bíblia. E eu ainda digo para você, o Cid Moreira, eu estou ouvindo também. Eu já li a Bíblia toda, mas eu estou ouvindo com Cid Moreira. Queridos, abre tanto o seu entendimento que você não tem ideia. E aquilo que você ouviu ali, de repente você fala assim, isso aconteceu comigo, mas eu nem lembro que eu li isso na Bíblia. Porque não basta só você ler a Bíblia, você tem que meditar na Bíblia. Porque ler por ler, você precisa meditar na palavra do Senhor. E você que não pode, que não sabe ler, ou você que de repente não tem tempo ali, porque nós temos sim, a Bíblia diz que há tempo para tudo, mas de repente a correria é tanta, enquanto você lava sua louça, as mulheres aí, você pode ouvir a Bíblia em áudio. Eu não posso ler, eu não tenho tempo de parar para ler. Mas você pode ouvir. Você está lavando roupa, está arrumando a casa, esteja fazendo o que você tiver, mas focado naquilo que você está ouvindo. Amém? A evangelista está dizendo aqui que por conta do trabalho dela, porque quem é mãe, né, tem seu esposo ali, seu trabalho, fica um pouco difícil, mas não é impossível, eu sempre bato nessa tecla. Mas é o que o próprio Deus revelou ao coração dela, para levar para o trabalho. Então, enquanto ela está ali, que tem uma folguinha, ela vai lá, lê um versículo e começa a meditar naquele versículo. Então, não adianta a gente dizer que não consigo, que não posso, que não tenho tempo, porque vai ter um tempo. Vai ter um momento em que você vai poder fazer aquilo. Então, queridos, se você não pode ler, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? E nós vamos ouvir o que o Espírito diz às igrejas quando nós ouvirmos a palavra do Senhor. Quando nós lermos a palavra do Senhor, quando nós nos alimentarmos da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Então, queridos, não despreze a presença do Espírito Santo. Não despreze a presença do Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Porque pense numa coisa, querido, que nos deixa, pelo menos comigo, é quando eu entristeço o Espírito Santo. Ah, pastora, mas a senhora não está dizendo aqui que não é para entristecer. Mas quem somos nós para não entristecer o Espírito Santo? Quem somos nós? Porque nós pecamos todo o tempo, queridos.
mas nós precisamos reconhecer. E nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, cuidar, como diz a palavra, para que a gente não caia. Cuidar para que a gente não entristeça o Espírito Santo de Deus, porque quando isso acontece, é uma tristeza tão grande dentro do peito, é uma tristeza tão grande dentro do coração, porque e aí só o Espírito Santo para trazer de volta essa alegria. Amém, queridos? E mesmo que você esteja pecando, mesmo que você errou, agora eu não vou orar mais porque Deus ele não vai me ouvir. Vai, queridos, não você estando exatamente no pecado, mas quando você pede perdão, quando você se arrepende, aí volta a comunhão de Deus para com você. Porque Deus, ainda nós errando, ainda nós pecando, Deus ele não nos abandona, queridos. Deus ele está conosco o tempo todo. Nós é que distanciamos através do pecado, porque a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. E aí o inimigo ele vai colocando aos poucos uma coisa que aparentemente, que quando nós temos maus olhos, quando nós perdemos a visão, a gente acha que aquilo é normal. Mas vamos cuidar, no nome de Jesus, para que não venhamos cair. E nós falamos aqui de sintomas que nos traz o desânimo, né? Que nos traz a frieza espiritual. E nós lemos que a palavra do Senhor disse para que nós termos cuidado para que a gente não caia. Nós que estamos de pé, cuidar para não cair. Mas e agora, pastora? Está acontecendo isso na minha vida. O que eu posso fazer para voltar ao primeiro amor? O que eu posso fazer para mudar essa situação que está vivendo na minha vida? Buscar ajuda no Espírito Santo de Deus. Só Ele, queridos. Só o Espírito Santo de Deus que vai poder te ajudar. Essa situação ela só vai reverter se nós buscarmos o Espírito Santo de Deus. Se nós pedirmos ajuda. Ele é o nosso ajudador. Ele é aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas. Quantas são as vezes que realmente acontece isso aqui nas nossas vidas? Mas quando nós decidimos, porque também, queridos, o que faz mudar, o que vence também a frieza espiritual é a atitude. Porque não adianta você ficar, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer uma campanha, eu vou orar, eu vou para a igreja. Não, você tem que ter atitude, pegar a Bíblia e começar a ler. Dobrar os seus joelhos e começar a orar. Pegar esses seus pés lindos que Deus te deu e vir para a casa dele. Amém? Porque foi para isso que Deus nos deu os nossos pés, para caminharmos em direção à presença dele. Amém? Tanta gente, queridos, que queria, que tem o desejo, tem a vontade de estar na casa do Senhor e realmente não pode. É porque realmente não pode. Mas essa pessoa, ela não deixa de buscar a presença de Deus, mesmo em casa. Porque muitas das vezes acontece conosco, eu não vou para a igreja, eu busco mesmo em casa. Não é a mesma coisa. E muitas das vezes não busca. Eu digo isso porque eu sei disso. Então há necessidade, em nome de Jesus, há necessidade para que nós venhamos estar na presença do Senhor, em orar, em ler a palavra do Senhor, vontade de ir para a igreja e começar a ver as coisas com bons olhos, voltar a ver, na verdade, as coisas da forma que você via, que era prazer na presença do Espírito Santo, que era o prazer de ouvir os louvores. A gente fica aqui em cima observando, na hora do louvor, pessoas se derramando na presença do Espírito Santo de Deus. E não é porque o levita está aqui cantando bonito, porque o baterista está ali tocando bonito, porque eu estou ministrando aqui. Não, queridos, não é por isso não. É porque nós precisamos ter essa chama acesa dentro de nós, essa vontade, esse querer
de estar na presença do Espírito Santo. Eu já deixei algumas vezes de ir para o Bom Dia Espírito Santo, porque estava com sono, alguma coisa assim, queridos. Quando passava aquele horário, batia uma tristeza tão grande, que eu queria voltar ao tempo, fechar a porta da igreja e chegar lá no horário. É uma tristeza muito grande. Isso já aconteceu comigo. Por isso que hoje eu faço de tudo o possível. Só não venho mesmo se não tiver de jeito mesmo. E é assim que nós temos que nos sentir. Com essa vontade, com esse desejo de estar todos os dias buscando a presença do Senhor. Ainda que você não possa vir estar na igreja. Porque, querido, acontece também da gente estar lendo a Bíblia, da gente estar orando de aparência. E achar que nós estamos bem, mas muitas das vezes estamos de aparência. Pessoas já usavam máscara antes da pandemia. Porque a pessoa pode olhar de repente e dizer assim: aquela irmã ali é uma mulher de Deus, aquela irmã ali ela ora, aquela irmã está todo dia na igreja, olha as vestes daquela irmã. Mas quem nos conhece é Deus, queridos. Quem sabe do nosso coração, das nossas atitudes é Deus. Mas nem por isso nós devemos julgar. Amém? Porque às vezes a gente também critica. Diz, aquela irmã ali nem vem para a igreja. E às vezes aquela irmã que nem vem na igreja está mais na presença de Deus do que quem vem todo dia para a igreja. Então o que nós precisamos ter é cuidado. É vigiar. Você que está de pé, cuide-se para que não caia, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia, louvado e engrandecido seja o Espírito Santo de Deus. Aplauda o Espírito Santo de Deus, querido, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu não entendi, fala um pouquinho mais alto. Fazendo assim. Agora quando eu devo acreditar, eu frequentei a igreja desde que parei, né? Aí agora está fazendo a área da casa e toda quarta-feira. Agora estou inventando que eu estou vindo para a igreja, ver o obreiro, ver o bispo e o pastor Fábio. Pois é, queridos, é o que eu falei. A irmã está falando da questão de julgar. A irmã, ela estava quase sem vir para a igreja. E aí agora ela começou, ela retornou à casa do Senhor, porque ela entendeu que ela precisa da presença do Espírito Santo. E aí agora ela estão fazendo arca na casa dela, mas já estão dizendo para ela que ela está vindo para a igreja por causa de pastor. Por causa de obreiro, mas não. Ela disse que está vindo para a igreja por causa da presença do Espírito Santo. Amém, queridos? Glória a Deus. Aplauda o Espírito Santo mais uma vez, em nome de Jesus. Queridos, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Porque quando nós estamos na presença do Espírito Santo, quando nós falamos do Espírito Santo, nós não queremos parar. Amém? Então, vamos nesse momento estar buscando, estar orando ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Glorificado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Queridos, glorifica, exalta o nome do Senhor. Ele está neste lugar. E o Senhor, Ele alegra o coração quando Ele vê os seus filhos adorando, em nome de Jesus. Aleluia, queridos. Feche os seus olhos. Nós pedimos para que feche os olhos, querido, porque quando nós fechamos os olhos, nós não ficamos dispersos, nós não estamos preocupados com quem está do lado, mas nós voltamos totalmente para dentro de nós, para que a presença do Espírito Santo, ela fica dentro de nós, para que a presença do Espírito Santo, ela permaneça dentro de nós. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, Ministrando sua graça e amor, o ferido de alma sangrado, os cativos e os oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, no eterno somos sacerdotes. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, ó Deus, nesta manhã, Pai, através da Tua palavra, o Senhor nos mostrou, Pai, o Senhor nos alertou, Pai, o que nós devemos fazer para que nós não venhamos a cair no comodismo, para que nós não venhamos esfriar, para que nós não venhamos, Senhor, desistir da Tua presença, Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos ajuda. Nós reconhecemos nessa manhã que precisamos da Tua ajuda. Nós reconhecemos nessa manhã que precisamos de Ti, que sem o Teu Espírito Santo nós não conseguimos, que sem o Teu Espírito Santo nós não somos nada. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, misericórdia de nossas vidas. Jesus, nos ajuda nessa manhã, para que nós não venhamos entristecer o Teu Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus. Senhor, nos ajuda para que essa chama ela não se apague dentro de nós, para que o fogo venha arder sobre nós a cada dia, para que nós possamos sentir queimar dentro de nós o desejo, a vontade de estarmos mais e mais diante da Tua presença, de buscar mais e mais o Teu Espírito Santo.
Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus, por ter enviado o Teu Espírito Santo para nós. O Senhor foi, o Senhor partiu, mas o Senhor enviou o Teu Espírito e Ele está aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui, queridos. E você pode sentir Ele aí onde você está. O Espírito Santo, Ele é real, queridos. E nós podemos sentir, porque essa presença é forte neste lugar. Obrigado, Espírito Santo, por essa presença maravilhosa. Obrigado, Espírito Santo, pelo Teu toque nessa manhã. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos conduziu a estarmos aqui nessa manhã, buscando mais e mais a Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos capacitado a cada dia. Porque de nós não fazemos nada. De nós não conseguimos, se não for pela capacitação do Teu Espírito Santo. Por isso só temos a dizer nessa manhã: obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Aleluia. Queridos, aplaudam o Senhor. Aplaudam o Espírito Santo bem forte. Em nome de Jesus, porque Ele está neste lugar. Aleluia. A paz, Senhor, amados. Olha como Deus é maravilhoso, né? Deus usou essa pastora aí, tremendamente. Deus usou ela, porque olha só, eu ia fazer uma viagem hoje cedo, ia sair 6 horas da manhã, eu ia para Barreiras. E aí eu falava assim com Deus, Senhor, eu não estou mais sentindo aquela presença que eu sentia antes. Senhor, eu não estou sentindo aquela unção que eu sentia antes. Senhor, eu não estou sentindo aquela unção que o Senhor falava comigo. O Senhor falava comigo, eu não estou ouvindo mais, eu não estou prestando atenção. E Deus usou essa pastora. O que eu pensei hoje e ontem, eu estava pensando, meu Deus, eu vou para Barreiras, eu vou perder o Espírito Santo, eu vou perder a busca. Oh, Senhor, me ajuda, mas eu preciso ir, Senhor, eu preciso ir para Barreiras. Aí Deus me falou, e aí Deus é tão bom, maravilhoso. Quando foi de noite, assim, umas 5 horas da tarde, a pessoa ligou para mim, Terezinha, não precisa você vir hoje não, deixa para vir só segunda. Eu agradeci a Deus. E hoje de manhã, aí olha só, aí eu fui orar de noite, né? Fiquei de joelho na Bíblia e dormi de joelho. Quando eu acordei assustado com a Bíblia na cama. Do jeito que a pastora falou aí. E aí eu digo, Senhor, hoje de manhã, Senhor, bom dia, Espírito Santo, bom dia. Bom dia, Espírito Santo. Eu digo, Senhor, eu quero sentir aquela presença que eu sentia antes, eu não estou mais sentindo. Eu não estou sentindo aquela presença mais que eu sentia antes. E Deus falou com a pastora, a mesma coisa que eu falei, Deus falou, vou mandar uma pastora te falar, te mandar dizer que eu tenho que buscar mais. Obrigado, agradeça a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Queridos, e é dessa forma, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Nem que seja para falar com uma pessoa, Deus fala. Amém, queridos? E eu tenho certeza que Deus não falou só com uma pessoa nessa manhã, porque Ele falou comigo. Amém, queridos? Então Deus, Ele falou com todos nós nessa manhã. Ainda que nós não estamos vivendo essa frieza, mas Deus nos alertou. Amém? Glória a Deus, aleluia. Queridos, 6h30, guerreiros da oração. Olha aí uma oportunidade de você quebrar esse gelo. Olha a oportunidade aí de você sair desse esfriamento. Venha para os guerreiros da oração. Em nome do Senhor Jesus, porque no guerreiro da oração é onde, além de buscar a presença de Deus, estão orando pela vida de outras pessoas, estão buscando por outras pessoas. Quantos são os testemunhos que a gente escuta de alguém porque pediu uma oração, porque os guerreiros da oração, e o guerreiro da oração, quer dizer, ele é a base da igreja, porque sem a oração não tem como sustentar. Sem a oração não tem como ficar de pé. Amém? E 7h30 estamos aqui no culto da Sagrada Família. Então venha, traz sua família, se for possível. Convida alguém para estar aqui 7h30, em nome do Senhor Jesus, buscando mais e mais essa presença maravilhosa em nome de Jesus. Queridos, nós temos aqui nessa manhã uma levita do Senhor. Amém? Está aniversariando nessa manhã. E eu gostaria de chamar aqui a pequena Graziele, amém? Vamos estar orando.
essa pequena levita do Senhor. Pensa numa menina abençoada, queridos. Vocês sabem, né? Já ouviram ela aqui, assim, quietinha, parecendo meio vergonhosa, mas não é não, viu? Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando em nome de Jesus pela vida da Graziele, para que o Senhor possa estar abençoando mais e mais a vida dela, em nome do Senhor Jesus. Estenda, querido, a sua mão para cá, e tudo aquilo que você desejar para ela, Deus vai te dar em dobro. Amém? Ela está completando 18 anos hoje. 18? 10. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, diante, Senhor, da tua presença, ó Deus, neste momento, Deus, eu coloco a vida, Senhor, da Graziele, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando, meu Deus, essa criança de forma poderosa, Pai. Meu Deus, que ela possa crescer no teu conhecimento, na tua sabedoria. Pai, capacita, Deus, cada vez mais, Senhor, esta criança, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que ela venha, Senhor, dar muitos frutos. Meu Deus, que a vida dela, Pai, venha ser luz. Ó Deus, que onde ela passar, todos possam sentir a tua presença, Deus. Em nome do Senhor Jesus, dê sabedoria aos seus pais, para que possa conduzir essa criança nos teus caminhos, ó Deus. Porque a tua palavra diz que temos que ensinar os nossos filhos no teu caminho, para que quando eles crescerem, eles não desviar. Em nome de Jesus, então, capacita os seus pais, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, porque é responsabilidade deles. O Senhor colocou sobre as mãos deles, Senhor, a responsabilidade de cuidar dela. Então, em nome de Jesus, ó Pai, eu oro neste momento, Senhor, abençoando a vida, Senhor, da Graziele, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar os parabéns agora? Parabéns a você nessa Data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você Nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, muita felicidade, muitos anos de vida. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos estar agora orando para que o Senhor possa levar-te de volta para sua casa, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, Deus, eu quero te agradecer, Pai, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor fez nessa manhã sobre as nossas vidas, pela tua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus, pelos teus ensinamentos, ó Deus, quero te pedir no nome de Jesus, ó Deus, leva de volta os teus filhos para suas casas, guardados embaixo das tuas mãos de poder. Livra, Senhor, de todo o mal, do homem perverso, de tudo aquilo, Senhor, que não vem de ti. Ó Deus, neste momento nós iremos sair da tua casa, mas não da tua presença. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ter um dia, Pai, abençoado. Um dia, Senhor, de grandes vitórias, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez, queridos.